Olá, querido irmão, que alegria poder falar com você hoje. Como vai? Tudo bem, pastor Aloísio? Alegria falar com você Graças, também. graças a Deus, estamos muito bem. Nós estamos envolvidos nesses dias aqui em Goiânia, num projeto de oração e jejum, são 21 dias, e apesar de estarmos, né, no lockdown, no isolamento, nós estamos nos reunindo no prédio, então esse jejum está sendo totalmente online, mas eu estou muito impressionado de ver a participação dos irmãos, né? É muita gente participando hoje da nossa live, foi empolgante. E nós propusemos também, durante o jejum, convidar alguns homens de Deus para compartilhar conosco a respeito do tema que a gente está falando. Nosso jejum é 21 dias para liberar a fé. E você é o nosso primeiro convidado. Espero que você se sinta honrado com isso. E nós Para mim é um gostaríamos de privilégio. Queremos ouvir a sua experiência, o seu ministério, que eu sei tem causado e produzido muito impacto em Brasília e no resto do país. Mas antes disso, né, eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, pode ser que algum deles não te conheça, para saber de quem se trata. Pastor JB Carvalho, professor, escritor, Claro, conferencista, eu sou. palestrante. Enfim, eu estou aqui em Brasília, sou pastor da Comunidade das Nações, estamos em alguns estados e também fora do Brasil, estamos em Portugal, estamos nos Estados Unidos, enfim. E estamos tentando aqui servir a Deus, dando o nosso melhor nesse momento tão difícil, tão atribulado para todo mundo. Debaixo do céu desse país nós estamos vivendo sob uma opressão, né? E estamos rompendo sobre a escuridão. Acreditamos no livro de Isaías 60, que fala que a luz vai brilhar, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas cobrem a Amém. terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor. E eu Amém. sou pastor há 26 anos, pastor Luiz, aqui em Brasília, e fundei a Comunidade das Nações há 18 anos. Então, a primeira vez que eu te encontrei já tem, então, 18, 19 anos. Porque na altura que eu te conheci, ainda você não tinha começado ainda a comunidade. Naquela Nós altura, tínhamos nós nos dois tínhamos encontrado antes cabelo, um pouquinho. aleluia. É, nós tínhamos nos encontrado um pouquinho antes, algumas vezes também. Eu acho que a videira deve ter aí uns 20 e poucos anos, uns 22, 23 anos, não 20, sei. 20, 21 anos. A videira tem 21 anos. 21 Glória a anos. Deus. Então, Então, mas é você, isso. então você tocou nessa questão da pandemia, né? Não tem jeito da gente realmente conversar sem tocar nesse assunto. Qual que é a sua visão profética desse momento? Você enxerga nessa Eu não, pandemia algum marco espiritual? eu não sei se alguém previu isso que você ficou sabendo. É incrível que eu não vi nenhum profeta dizer que iríamos passar por algo assim, tão singular em nossa geração. Eu, de fato, estou como aquela palavra de Eliseu na morte do filho da Sunamita. O Senhor me encobriu, né? O Senhor nos encobriu, porque eu não vi ninguém, de fato, falar de maneira específica. Eu vi algumas coisas muito gerais e inespecíficas. E a minha visão disso tudo é que existe uma plataforma sendo criada para um avivamento, né? Como você disse, o Amém. povo está com fome, o povo está aí atrás de. Eu acho que é Amós que diz que os homens caminharão de mar a mar atrás da palavra de Deus, haverá uma fome sobre o espiritual, sobre o sagrado, sobre o transcendente. E hoje as pessoas estão atrás de respostas, pastor Luiz, elas estão realmente atrás, elas têm fome, e um pedaço de pão numa mesa para quem está faminto é um grande banquete. Então as pessoas realmente estão com fome e eu acredito que depois disso tudo que a gente está vivendo, nós vamos ter um tempo de um derramado do Espírito Santo muito, muito diferente de tudo aquilo que a gente viveu até hoje. Amém. Glória a Deus. Mas você enxerga nessa pandemia um sinal dos tempos, um sinal do apocalipse, a proximidade da volta do Senhor? Pastor Luiz, a história se repete em padrões, né? Se a gente for verificar a previsão de Jesus no primeiro século sobre fomes, guerras, pestes, terremotos, falsos cristos,
ela era aquilo que foi descrito como o início das dores, né? Então, nós começamos a ver isso já na geração de Jesus, né? No ano 70, na nossa era, houve a invasão do general Tito, todo mundo conhece um pouco dessa história. E nesses 2000 anos de história, nós tivemos muito disso que foi previsto por Jesus. Obviamente que essa pandemia é um pouco singular dentro de alguns aspectos, porque nós vivemos num mundo interconectado, né? Pela tecnologia. Mas, obviamente, que também ela reproduz, repete alguma coisa que nós já vivemos no passado e nós sabemos como termina pela repetição do padrão. Mas Jesus está voltando, sim. Eu acredito que ele virá. Como do Oriente ao Ocidente, o Filho do Homem será visto nos céus e com poder e grande glória ele se manifestará e todo aquele... até quantos o transpassaram verão. Você falou que nem um profeta predisse, mas você sabe que no Fórum Econômico Internacional, lá na Suíça, eles previram que algo deveria acontecer por esse tempo. Então, em 2017, eles lançaram um documento naquela altura, e o próprio Bill Gates deu uma palestra falando a respeito dos perigos que o mundo iria enfrentar. E o primeiro perigo, o mais iminente, o mais sério, ele mesmo disse, seria uma epidemia, uma praga como essa, né? Um vírus. Então, é muito interessante que não foi ninguém, vamos dizer, dentro da igreja que previu. É mais ou menos como os magos nos dias de Jesus, né? Os magos não eram de Israel e viram um sinal no céu. E eles sabiam o significado, né? Enquanto os mestres da lei, que conheciam a Bíblia, não viram coisa alguma, né? Então, eu penso que está acontecendo algo, isso é irônico, né? É semelhante. Sem apelar para as teorias de conspiração, parece muito uma profecia autorrealizável, né? Eu tenho conversado com muita gente. Não, isso aí você está dizendo. Não, eu não estou apelando para a teoria da conspiração, só que existe uma engenharia social hoje pesada no planeta que acredita que a gente tem muito habitante, que a gente não consegue suportar 9 bilhões. Então, isso é desde o século XVIII, né, que já está se diagnosticando, se prevendo uma catástrofe, um caos pela superpopulação, a falta de comida e todas essas coisas que os engenheiros sociais suplentes da divindade acreditam. O aborto, a esterilização em massa, todos esses são expedientes para tentar impedir esse caos. Alguns que querem se colocar no lugar de Deus. De fato, isso existe. Se da maneira como alguns tentam explanar e explicar, eu não acredito, né, da maneira como se põe. Mas existem alguns que querem realmente tomar o lugar de Deus. Não, isso aí é antigo, inclusive, né? Ele foi até expulso de lá. E a Herodes, terça né? parte. O Herodes matando as crianças, né? A questão de Belém e toda a situação que a gente viveu em todos os tempos. A gente vive num tempo muito singular, por causa justamente da tecnologia. Essa capacidade que nós temos hoje de vigiar o planeta. A China usa muito desse expediente de observar e monitorar, controlar seus cidadãos. Se a gente vai viver isso dentro de uma esfera global, eu não sei. Eu estou sempre tentando ser suave aqui. Não, mas não precisa não, pode ficar à vontade. Olha, eu creio que estamos vivendo, sim, um tempo muito profético. E tem 3 profecias na Bíblia que eu costumo dizer que elas são sinais muito fortes, que a gente tem que estar atento a elas, né? E, diferentemente do que você disse, essas profecias elas não são cíclicas, elas realmente são únicas. A primeira é sobre Israel. A Bíblia, Jesus disse lá em Mateus 24 para observar a figueira. Quando você vê a figueira florescendo, você sabe que está próximo o verão. E nós sabemos que no Velho Testamento a figueira representava Israel. E Israel ressurgiu como nação. Esse é um dos maiores milagres da nossa geração e que poucas pessoas percebem. E é claro, você percebe porque eu sei que você é um estudioso e você ama Israel e você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, essa é uma profecia que eu sempre levo ela em conta. Junto com essa profecia, eu sempre falo da profecia de Apocalipse, capítulo 13.
em que, lá no verso 7, o Senhor disse que vai ser dada ao anticristo, né, ao enviado de Satanás, autoridade sobre todas as nações da terra. Então, virá algum tipo de governo mundial. Só que governos mundiais, eles não surgem da noite para o dia. Não tem algo parecido assim. Amanhã saiu no jornal dizendo começamos um governo mundial. Então, essas coisas elas vão sendo produzidas aos poucos, né? Existe todo um preparo da mentalidade das pessoas e para elas se acostumarem com a ideia de que realmente um governo mundial vai nos proteger, né, de novas pandemias, vai nos proteger de guerras, quer dizer, uma série de promessas que eu pessoalmente acho que são todas demoníacas. Então, eu penso que esse processo já começou, como você mesmo disse, existe sim uma elite mundial que está trabalhando nessa direção. Aí nós não somos conspiracionistas, nós somos pastores, né? Então, nós sabemos que por detrás de tudo isso tem uma mente, e é a mente de Satanás, o mundo jaz no maligno, né? Então, a mente de Satanás está por detrás programando isso, Deus permite, e nós sabemos que virá esse tempo, né? Não sei se vai ser breve, mas eu creio que a pandemia está cooperando para isso. Hoje as pessoas falam a respeito de algo pan-internacional, né, de maneira muito mais tranquila. E a terceira coisa, a terceira profecia que eu sempre levo em conta, é que Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Isso também não é algo que acontece da noite para o dia, não é? Mas é algo que nós vemos cada vez mais acontecendo, justamente por causa da tecnologia, né? É a tecnologia que vai permitir esse governo mundial, porque vai ser uma ditadura baseada realmente no controle, né, da informação pela tecnologia, mas também a tecnologia nos permite levar o evangelho mais longe, para mais pessoas. Então, nós estamos até cooperando para o cumprimento dessa profecia, algo que ainda não aconteceu. Então, essas profecias, elas são de fato poderosas, e eu penso que há muitos sinais ao nosso derredor sinalizando isso. O que você acha disso? Então, eu quero te dar também 3 palavras bíblicas sobre essa questão do fim dos tempos. Quero dar para as pessoas que estão nos assistindo. Enfim, a primeira delas é uma profecia de Abacuque, que se repete em Isaías, que fala que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a gente tem uma expectativa de uma invasão de Deus no mundo, né? A ideia de que Deus ele quer se manifestar e quer ser conhecido. A segunda delas está em Atos capítulo 3, que fala que os céus o retém Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Né? Está falando de um tempo onde todas as coisas serão restauradas, colocadas em perspectiva. E a terceira delas eu citei bem no início, logo da nossa conversa, quando nós estávamos ainda esquentando aqui, que é Isaías capítulo 60, que diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Os reis caminharão para a luz que te nasceu, as tuas portas estarão abertas continuamente. Eu acredito em Israel como um grande sinal, acredito na profecia, né, do que você descreveu como a maior evidência terrena, né, física, tangível e palpável, de uma profecia que aconteceu contra todas as evidências, as possibilidades. Israel surgiu como uma nação de uma maneira muito extraordinária, é um grande milagre de Deus na Terra. Agora entendo que a igreja é um grande sinal, a noiva. Eu acredito naquilo que Apocalipse disse, que João viu a igreja se adornando para o encontro, ela estava se arrumando. Como uma noiva que vai se casar estava se arrumando. Então a noiva estava se arrumando. E Efésios vai falar que essa igreja que Jesus vem buscar é uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Eu gosto do que diz o Bill Johnson. Ele diz que Jesus vem buscar uma igreja cuja cabeça é proporcional ao seu corpo. Então eu realmente acredito que nós vamos viver aí tempos de refinamento, de transformação. Não são tempos fáceis, e que vai estar forjando a natureza do que de fato somos. O leão vem encontrar a leoa. Aleluia, glória a Deus. Bonito isso. Você tem um lado poético também? Eu não sei, o profético é poético, o profético é artístico, né?
Eu acredito que você vai ver os profetas, eles sempre estão lidando muito com as palavras. Quando a gente vê, além do vernáculo, você sabe disso, os textos, eles são muito casados, né? Existe uma linguagem muito poética em cima daquilo tudo que está sendo escrito. É verdade, é verdade. Mas mudando um pouco de assunto, mas na verdade permanecendo nele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do nosso tema, o nosso tema do nosso jejum, que é liberando fé. Me fala do seu ministério. Qual foi a grande experiência de fé? Conta para a gente um testemunho do seu ministério, nesses 18 anos de ministério. Nós temos muitas fases dentro do ministério em que a gente precisa se reinventar em cada uma delas. Deus está querendo a nossa versão melhorada em cada tempo. Nós somos seres em transformação. Nós andamos de glória em glória. A vereda do justo deveria ser como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia a dia nós estamos sendo transformados. Nós estamos crescendo, amadurecendo, desenvolvendo os nossos dons e habilidades, ou nós estamos paralisados, né, engessados, empacados dentro de um processo que não se modifica. E nesses 18 anos, nós passamos por poucas e boas, por testes, por provas. Imagina. Fomos testados justamente nas nossas motivações. A motivação é aquilo que te motiva à ação. E minha esposa teve câncer em 2003. Foi um momento difícil para nós. E minha esposa, ela, de certa forma, grande parte de tudo que a gente faz, né? As pessoas que estão mais perto sabem que muito do que acontece se deve a ela. Ela realmente é um trator para trabalhar, ela é um rolo compressor e faz tudo, né? Ela põe a mão na massa. E aquele momento foi um momento muito crítico na nossa história. E nós atravessamos aquilo. Ela fez um tratamento de quimioterapia e ficou infértil, ela ficou estéril, porque ela entrou em menopausa química. E nós não tínhamos filhos ainda, pastor Aloysio, nós não tínhamos tido ainda filhos. E eu e ela oramos, falamos, Deus, se é isso que o Senhor tem para nós estamos prontos para poder viver a tua vontade. Estamos aqui aceitando aquilo que o Senhor tem para nós. E contra tudo, contra todos, contra as possibilidades, contra a dificuldade dela ficar grávida, aparece a Chara, em 2006. Né? A Chara nasce e ela muda para sempre a nossa história. Muda, inclusive, a minha percepção sobre Deus, minha percepção sobre como Deus cuida de nós, trata-nos. Eu fico pensando que se meu Ibope está tão bom como o Ibope das minhas filhas está comigo com relação a Deus, eu estou feito. Eu tenho uma experiência de enxergar a divindade, a paternidade de Deus de uma outra perspectiva. E a igreja, com isso, ela também ganha uma encorpadura diferente. E nós já estávamos estudando sobre a política do filho único, né? A ideia de como ter uma rainhazinha, uma princesa, sendo o centro das atenções de uma casa, de um casal, que ali teria que dedicar e focar seus esforços sobre ela. E a gente estava lendo, estávamos procurando saber como é que era isso, perguntando aos amigos que tinham filhos únicos, como é que é essa história de ter um filho único, uma filha única. Quando nós fomos para os Estados Unidos e voltando, a Diz estava tendo muitas dores parecidas com aquela que ela teve do câncer do intestino. E nós fomos ao médico dela, o médico apalpou a região onde ele tinha feito a cirurgia e outros exames, e ele falou, tem alguma coisa, nós precisamos fazer uma tomografia. Fomos até a clínica de um amigo, que é um médico, inclusive aí de Goiânia, que está aqui com a gente já tem mais de 20 anos, é um parceiro, um amigo, e ele começou a fazer o exame, é um amigo pessoal meu, ele falou, nossa, o que eu vou dizer para o pastor JB, né, na época? Tem alguma coisa aqui que a gente não conseguiu ainda identificar o que é. E quando ele puxou uma imagem maior, ele viu que era a cabeça de um bebê. Então ele me ligou imediatamente e falou, você vai ser pai de novo. E eu tomei aquele susto, né? Porque já tinha mais de 20 semanas que o bebê estava lá, era um bebê grande.
né? E que não tinha sido ainda Foi visto. surpreendido pela graça. E foi assim, foi um susto para nós. Nós estávamos assim como quem sonha. E quando a Caris nasceu, que foi a nossa segunda filha, o ministério ele se multiplicou em muitas vezes mais. O ponto de inflexão do nosso ministério, a bênção dobrada, veio quando chegou a Caris. A igreja cresceu de maneira muito mais sustentável e ela, na verdade, explodiu de tamanho. Ela cresceu muitas vezes mais do que era nesse período. Foi como que Deus dissesse para nós: vocês se contentaram da maneira como vocês estavam, vocês ficaram felizes, vocês foram gratos. Então eu lhes dei a Chara. A Chara é o suficiente para vocês. Eu dizia: Deus, para mim a Chara é o bastante, nós somos felizes com ela. Mas Deus não tem só o bastante para nós, Deus tem o mais que o bastante. Ele transbordou o nosso cálice, ele nos deu mais do que nós merecemos. Ele é El Shaddai, ele é o criador dos quasares, das supernovas, dos negros. É um Deus assim vasto, amplo, é um Deus que faz transbordar o nosso cálice. E quando a cálice chegou, a nossa vida ganhou um novo significado. Então, para nós, filhos sempre trazem uma nova estação. Filhos não vêm sozinhos. Filhos trazem consigo promessas, filhos trazem consigo anjos. Então, você que está assistindo aí, espero que você tenha muitos filhos ainda. Aleluia. Pastor JB, percebi que os nomes, né, das suas filhas, eles são nomes do grego. Bom, Caris eu sei que é graça. Chara, o que é Chara? Chara é o fruto do Espírito. Eu estava saindo de Israel, vindo para... Você sabe como é que a saída de Israel é sempre um pouquinho tumultuada, de acordo com o momento que eles estão passando. Então, o agente me perguntou: como é o nome das suas filhas? Chara e Caris. Da onde vêm essas palavras? De que idioma? Eu falei: do grego. Ele da Bíblia. Gálatas 5, verso, acho que 22. O fruto do Espírito é amor, que é ágape, e chara, que é alegria. Alegria seria aí, na verdade, mais que alegria. É um prazer intenso. A raiz da palavra é eucharistia, né? É uma alegria que te faz pular. É alguma coisa nesse sentido. Isso é a Chara. A Caris é a graça, é a expressão do favor. Aleluia. Os nomes das suas filhas são surpreendentemente bonitos, hein? Parabéns. Eles, por si só, são uma mensagem, né? É muito bom quando você tem um nome que já é um pretexto para pregar o evangelho, né? Porque qualquer um que ouve pergunta: mas de onde é que veio o seu nome? Aí elas vão ter a chance de pregar o evangelho. Você já deu para elas um nome que é uma chave espiritual. Esse é um grande privilégio. Aleluia. Que bênção. Pastor JB, se você fosse definir o seu ministério, o Ministério da Comunidade das Nações, como é que você define? Qual que é a sua ênfase? Qual a ênfase de vocês? Como vocês edificam a obra? Explica para a gente. Fala um pouco disso. Eu chamaria de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas. Tá? Eu acredito que nós temos que ter uma igreja grande, sim, mas temos que ter uma igreja grande com grandes pessoas. E para nós, esse grande desafio de ter o potencial das pessoas explorado, né? Eu acompanhei o Miles Monroe por 25 anos, você conhece bem ele. E ele foi um amigo pessoal nos últimos 4 anos, que andou perto na minha mesa. E ele falava muito sobre essa questão do potencial, né? O poder de uma semente. Dentro da semente tem uma floresta, dentro da semente de peixe tem um cardume, dentro de um homem tem uma nação. E a palavra desenvolver me chama muita atenção, que é como se você tivesse que tirar alguns invólucros, algumas barreiras, desfazer alguns nós, para que o seu verdadeiro eu pudesse se manifestar. Né? Porque por vezes você está preso. O pecado é uma coisa que te prende dentro de você mesmo, que te resiste à expressão da sua natureza, daquilo que você foi feito como uma nova criação. Eu gosto do que diz o Jim Hall: sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então a maior obra da sua vida é se tornar, é se transformar, né? E isso é o que Paulo diz: meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a grande chamada nossa é desenvolver pessoas, é desafiá-las a alcançar o seu potencial, é esticá-las de maneira que elas possam se tornar quem foram feitas para ser. Na versão aí do que o pessoal diz, né?
hoje já se tornou até um jargão, a sua melhor versão de si mesmo, ou, como diz a Caroline Leaf, a neurocientista, o seu perfeito você. Deus te fez para ser alguém e você precisa se desenvolver para se tornar essa pessoa. Não é uma coisa simplesmente automática. Nos processos de lutas, de batalhas, de treinamentos, de tentações, você vai se tornando, né? Existem muitas histórias que nós poderíamos contar sobre isso, e essa é uma grande máxima na minha vida. Nós fomos chamados para desenvolver pessoas. É assim que eu me sinto. Desenvolver pessoas. Fascinante isso. Você não, como é que você traduziria isso para a gente assim, num versículo da Bíblia? Tem um texto da Bíblia que para vocês é um texto chave, que traduz o ministério, a obra de vocês? Discipular as nações, né? Jesus disse: ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Para nós, discipular, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, quando a gente vai além do vernáculo, a gente vê como que um mergulho em valores, é um mergulho em princípios, é um mergulho na verdade de Deus. E eu tenho discutido, inclusive, eu não quero polemizar, mas qual é a missão da igreja? Salvar almas, discipular nações, desenvolver pessoas. Por exemplo, você vai até a África e você vê um evangelho que não transforma a situação, a conjuntura social, onde a criminalidade, onde a violência, onde a corrupção continua sendo uma égide, continua sendo uma prática comum. E apesar de ter, por vezes, 80% das pessoas que se definem como cristãs. Então, eu entendo que nós temos que reevangelizar esse povo. Eles ainda não entenderam o que é o verdadeiro evangelho do reino de Deus, como você disse que vai ser pregado em todas as nações, e isso é uma verdade inquestionável. Mas o meu ponto, na verdade, nós fomos vocacionados para discipular as nações, desenvolvendo as pessoas naquilo que elas têm de melhor dentro delas. Cada um de nós recebeu dons, recebeu habilidades, recebeu capacidades, como dizia o Miles, né? Que você pode morrer e ser enterrado com tudo isso que você nasceu para explorar. O Miles dizia que o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, nem as minas de ouro de Wall Street, as minas de ouro da África do Sul, nem Wall Street. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá estão enterrados todos os sonhos que não foram vividos, os livros que não foram escritos, as músicas que não foram compostas, os poemas que não foram escritos, as empresas, as igrejas que não foram construídas, enfim. Cada um de nós tem um chamado para pôr para fora os dons e as habilidades, os talentos com que nós fomos criados, e nós não podemos roubar a nossa geração disso. Amém, amém. Mas me diz uma coisa, vocês têm um trabalho lá para ajudar as pessoas a desenvolverem esses talentos, esses ministérios? Nós temos vários treinamentos. Nós temos a nossa Escola das Nações, né? Academia das Nações, que são 4 semestres. Além dos cursos que nós temos vários cursos. Nós temos muitos livros. Eu sou dono de uma editora, que é a Editora Chara. Nós publicamos muitos livros, que são os livros que eu gostaria de ler, e eu tive a oportunidade de traduzir para servir as pessoas o pão que eu gostaria de comer, e eu tive a oportunidade de traduzir para poder colocar na mesa das pessoas. Então, a minha editora serve isso. Nasceu com essa visão. Eu quero fazer conhecido uma mensagem. Essa mensagem merece ser divulgada. Então, eu traduzia os livros e publicava. E, com isso, o dinheiro seguiu a reboque. O dinheiro só vem seguindo o seu sonho. Siga o seu sonho, o dinheiro vem atrás de você. É verdade. Então, você tem esses cursos, você também trabalha com células, grupos pequenos, grupos de interesse? Sim. Nós não somos uma igreja em célula, porque nós temos muitas reuniões, nós temos reuniões todo o tempo, né? Agora, não entanto, por conta desse momento. Mas nós temos grupos pequenos, nós temos grupos de casais, que dá muito certo no nosso meio, esses grupos de casais. E também temos grupos específicos dentro de esferas. Seriam aí, antigamente, eu acho que as comunidades chamavam grupo por afinidade, alguma coisa nesse sentido. E nós temos esses grupos de advogados, grupos de médicos, etc. Ah, que bacana. Pastor,
Foi muito bom conversar com você, saber o que Deus está fazendo através de você. Você tem sido, de fato, um canal para abençoar muitas pessoas, muitas vidas. E o nosso desejo é que a Igreja, a Comunidade das Nações, possa realmente transbordar para as nações todas. Que você possa levar esse evangelho que faz diferença, que muda a condição social, né, que altera os índices sociais daquele lugar. Que o Senhor te dê sabedoria para treinar líderes que possam suceder você e expandir o seu ministério, para que ele tenha um alcance ainda maior. Tenho certeza que você é alguém levantado por Deus, chamado por Deus, e que está sendo um instrumento para trazer esse reino, né, ou manifestar esse reino na terra, na nossa geração. Foi uma alegria muito grande, foi muito bom ouvir o testemunho também de fé que você teve, as suas filhas, sua esposa curada duplamente, né? Porque ela foi curada do câncer e depois curada da esterilidade que veio por causa da primeira doença, né? Então foi duplamente abençoado e é precioso também te ver surpreendido pela graça de Deus. Quer dizer que tem grande respeito e admiração. Amém? Pode sempre contar conosco. Foi uma alegria estar contigo. Quer deixar uma palavra final para os irmãos? A recíproca é verdadeira. Muito obrigado por ser uma inspiração para a nossa geração, você e a Igreja Videira. A palavra final que eu quero deixar é sobre o tema que foi levantado, sobre fé, a fé, liberando a fé. O autor Hebreus diz que a fé é a certeza. Outra tradução fala a substância, ela dá substância às coisas que se esperam. A palavra é hipostasis, que também significa o direito de propriedade. Foi discutido muito sobre o que significava essa palavra. Até que se achou em Israel, na escavação, alguns bens que tinham essa palavra como que expressando que aqueles documentos davam direito às pessoas de possuir aquilo que era delas. Então a fé, ela te dá essa certidão de propriedade daquilo que você busca. Ela é essa certeza, ela é essa substância que é capaz de materializar, de molecularizar, de substanciar aquilo que você realmente aguarda. Deus é aquele que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então a fé, de certa forma, materializa. E que venha um novo tempo sobre o Brasil, que venha um novo tempo sobre as nações, e que nós possamos viver realmente uma nova realidade, um novo horizonte, uma nova pintura que Deus pintou para todos nós, como um pai que, se um filho lhe pede pão, não lhe dá uma pedra, nem se pede nem lhe dá um escorpião se lhe pede um ovo. Eu creio que realmente os pensamentos de Deus para conosco são bons. Muito obrigado, Valeu. Pastor Luiz. Obrigado por essa palavra encorajadora. Deus continue te abençoando. Deus abençoe. Obrigado. Forte abraço.